Já, pessoal, a liberdade de expressão como um outro direito fundamental, né, nós vamos encontrar a sua previsão no inciso 9 do artigo 5º, que fala da liberdade de expressão artística, cultural. Vamos lá, inciso 9. Diz aqui: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tá? Então, através dessas manifestações, né, de caráter cultural, intelectual, artístico, tá? O Estado garante, então, a possibilidade de manifestarmos, de expressarmos o nosso pensamento, tá? Então, é a liberdade de expressão do pensamento artístico, cultural, intelectual, né, pessoal? Com liberdade, a possibilidade ampla que o Estado me garante, a Constituição me garante, de manifestar o meu pensamento através da expressão cultural e artística, né? Não havendo aí qualquer tipo de censura ou licença, ou seja, vedando o legislador constitucional um processo de filtragem pelo Estado daquele pensamento que eu quero manifestar através da minha expressão artística, intelectual, né, como diz aqui o inciso 9 do artigo 5º, tá? Então, pessoal, o escritor de um livro, né, que exerce ali a sua liberdade de expressão intelectual, ele não terá a sua obra passada por um processo de censura ou licença antes dele poder publicar essa obra, né? Da mesma forma, a expressão artística, vamos pensar numa peça teatral, né? O Estado, ele não exerce essa forma de controle sobre essa forma de manifestação do pensamento, ou melhor, de expressão do meu pensamento, tá? Então, assim como as produções científicas, né? No campo da ciência, as obras no campo da ciência, bem como no campo da comunicação. Tá? Então, esses processos no qual esses autores, né, esses autores de atividades intelectuais, artísticas, científicas ou de comunicação, a proteção contra censura ou licença por parte do Estado. E o que seria a censura e a licença? O que ocorreu no período da ditadura militar, né, com relação à manifestação do pensamento artístico, as peças teatrais passavam por censura. As obras literárias, os livros ou as obras musicais, os discos, né, eles passavam por uma censura, e tinha também os artistas que buscaram uma licença por parte do Estado para poder publicar um livro, para poder ter o seu disco lançado, a sua obra musical, a sua manifestação da sua expressão artística no campo da música, publicada no seio do Estado, tá? A censura é a verificação da compatibilidade de um pensamento que se pretende exprimir com as normas legais vigentes dentro do Estado, tá? Então vai verificar se aquele pensamento que se pretende manifestar, né, que se pretende expressar, se ele está de acordo com as leis que regem o Estado, tá? Então esse é o procedimento da censura, tá? Já a licença é aquela exigência de se buscar uma autorização prévia por parte do Estado para que eu possa exteriorizar o meu pensamento, para que eu possa então manifestar, né, expressar aquele meu pensamento artístico, cultural, intelectual, né, pessoal, na área da comunicação, na área da ciência, né? Então, o Estado brasileiro, a Constituição de 88, ela acabou com essas formas de filtragem para a manifestação do pensamento no seio do Estado brasileiro, para as formas de expressão, né, desses pensamentos nessa área intelectual, artística, conforme menciona o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal. Ele veda expressamente a censura e a licença como procedimentos prévios para que eu possa então manifestar, exteriorizar, expressar o meu pensamento nestas áreas, nestes campos aí da vida social, ok? E sobre esse dispositivo, nós trazemos também um julgado célebre do STF, né?
que tratou de um caso concreto onde o direito à livre manifestação do pensamento ele foi invocado, o direito à expressão do pensamento ele foi invocado num caso concreto, né? Trata-se do processo que julgou a chamada Marcha da Maconha, né? A Marcha da Maconha nada mais foi do que um evento, né, uma manifestação que houve no Rio de Janeiro em defesa da legalização da maconha dentro do Estado brasileiro, tá? E aquilo surgiu uma discussão no sentido de querer penalizar aquelas pessoas que organizaram a Marcha da Maconha, né, dizendo que eles estavam fazendo apologia à prática de um crime, a prática do crime de uso de substâncias psicoativas, substâncias tóxicas, né, de drogas propriamente ditas dentro do Estado. No caso, a droga que se refere é a maconha, né? Então eu trago aqui um pequeno trecho do julgado, real DPF 187, que foi de relatoria do ministro Celso de Mello e que foi julgado em 2011, tá? E também é um julgado extenso e eu extraí um pequeno trecho que dá para ilustrar muito bem a aplicação do direito de liberdade de expressão, do direito de manifestação do meu pensamento, né, de poder expressar livremente, exteriorizar livremente o meu pensamento, tá? Então, fala aqui o trecho do julgado. Marcha da Maconha. Manifestação legítima por cidadãos da República de duas liberdades individuais revestidas de caráter fundamental. Duas liberdades, o direito de reunião, que nós vamos falar logo na sequência, trata-se da nossa liberdade de reunião, tá? E também o direito à livre expressão do pensamento, tá? Então, um direito meio, que é a possibilidade de me reunir, é a liberdade de reunião, né? E também uma liberdade fim, que é a liberdade de poder, ao final dessa reunião, dessa organização de pessoas, né, junção de pessoas, manifestar livremente o meu pensamento, ok? Diz ainda o julgado: a liberdade de reunião, como pré-condição necessária à ativa participação dos cidadãos no processo político e no processo de tomada de decisões no âmbito do Estado, tá? Então, trata-se de mais um direito de liberdade, né? De podermos ali nos reunir cidadãos no sentido de ajudar na tomada de decisões políticas dentro do Estado, tá? Diz ainda o julgado: o direito à livre manifestação do pensamento, núcleo de que se irradiam os direitos de crítica, o direito de protesto, o direito de discordância e o direito à livre circulação de ideias, em outras palavras, o meu direito de opinião, de maneira geral, né? O meu direito de opinião, ele se expressa através do meu direito de crítica, de protesto, de discordância, de livre circulação de ideias, né? Então diz o julgado que o direito à livre manifestação do pensamento traz à tona um debate que não se confunde com a incitação, ou seja, o incentivo à prática do delito, à prática de crimes, nem se identifica com a apologia a um fato criminoso, tá? Então, nesse caso, foi o artigo 287 do Código Penal que prevê lá a prática de apologia a atos criminosos, né? Necessidade de interpretar esse dispositivo com o preceito constitucional que garante as liberdades fundamentais de reunião, de expressão, né? E de manifestação do pensamento. No caso lá de petição também, porque foi feita uma petição para pedir o direito de reunião naquele determinado local no Rio de Janeiro, onde as pessoas se reuniram, se aglomeraram para levantar essa bandeira pela defesa, pela descriminalização. Não me lembro se é a descriminalização ou a legalização da maconha, que era a pauta de defesa desse grupo de pessoas. Mas o que se entendeu no caso concreto é que essas pessoas, elas estavam no exercício de dois direitos fundamentais de liberdade. O primeiro deles, o direito de reunião, né, de poder as pessoas se reunir num determinado dia, né, a fim de discutir uma determinada pauta, né, um fim pré-determinado, que era a possibilidade de legalização, descriminalização da maconha, tá? Então, o direito de reunião nada mais é do que a possibilidade de uma pluralidade de pessoas se reunirem num determinado local
né? Podendo então, em locais abertos, como nós vamos ver lá no inciso 16 do artigo 5º, mediante prévio aviso, né, à autoridade, não precisa de autorização, mas aviso da autoridade. Então essa é a petição mencionada no julgado que nós acabamos de ler, tá? Então é a possibilidade dos cidadãos se reunirem para discutir através do exercício de outro direito de liberdade, que é a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão do pensamento nestas áreas que tratam aqui de influenciar as decisões políticas do Estado, ok? Beleza? Outra liberdade, eu volto no próximo vídeo para falar então de outro direito de liberdade para não ficar muito extenso.